A 15 de novembro de 2022, as Nações Unidas anunciaram um grande acontecimento histórico. Pela primeira vez na história registrada, a população mundial atingiu os 8 mil milhões de seres humanos. Qual é o futuro destes 8 mil milhões de pessoas? Devemos apenas comer, beber e divertir-nos, porque amanhã morremos, como diz a velha expressão inglesa? Os telespectadores regulares do programa O Mundo de Amanhã conhecem as profecias bíblicas que predizem a autodestruição da humanidade na futura grande tribulação. Graças a Deus que ele intervirá para salvar a humanidade do cosmocídio. Mas qual é o seu objetivo na vida? Muitos evolucionistas dirão que o objetivo da vida é a autopreservação, a autoperpetuação e a autodeterminação. Esses motivos fazem certamente parte da natureza humana. Mas será que a sobrevivência é o único sentido e objetivo da vida? É possível conhecer verdadeiramente o verdadeiro objetivo da vida? Existe vida para além da morte? Por que é que nascemos? Qual é o vosso destino final? Meus amigos, têm de responder à pergunta: por que é que estão vivos? Junte-se a nós para obter respostas surpreendentes às perguntas mais importantes da vida. Saudações calorosas a todos os nossos amigos de todo o mundo. Durante milhares de anos, os filósofos propuseram respostas à pergunta: qual é o sentido da vida? E essa é uma pergunta a que todos nós deveríamos ser capazes de responder. Grande parte do mundo atual abraçou uma visão evolutiva do mundo, e muitos materialistas e evolucionistas dizem que não existe um propósito transcendental da vida. Por exemplo, o famoso astrônomo e cosmólogo americano Carl Sagan pensava que os seres humanos, no grande esquema do universo, são quase insignificantes. Quando a sonda espacial Voyager 1 fotografou uma imagem do planeta Terra no nosso sistema solar, Carl Sagan, considerando este pálido ponto azul, como ele lhe chamava, fez um comentário surpreendente. As nossas posturas, a nossa imaginada autoimportância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, são desafiadas por este ponto de luz pálido. O nosso planeta é uma mancha solitária na grande escuridão cósmica envolvente. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há qualquer indício de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós próprios. Fim de citação. Sagan escreveu que o planeta Terra é um grão solitário na escuridão cósmica. Teremos então de concluir que somos tão insignificantes que não fazemos sentido? Então por que é que o universo existe? Não tem qualquer objetivo? Será que o universo e a nossa parte nele não tem significado? O Criador do universo tem um aviso sóbrio para os ateus. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, no versículo 14: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, porque Deus lhe o manifestou. Porque os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, claramente se veem, compreendendo-se pelas coisas que estão criadas, como o eterno poder e a divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas tornaram-se fúteis em seus pensamentos, e seus corações insensatos se obscureceram. Esta filosofia ateia admite que não pode ou não quer responder à pergunta: qual é o objetivo e o sentido da vida? Por outro lado, o prêmio Nobel Sir John Eccles viu claramente um significado importante na criação. Sir John Eccles era, na altura, talvez a maior autoridade mundial no domínio da mente e do cérebro. As observações deste distinto cientista sobre o significado e o objetivo da vida são muito profundas. Ele foi entrevistado para um programa de televisão, Mundo de Amanhã, nos anos 80. Sir John Eccles disse, e cito: eu diria que o significado tem de voltar ao Criador. Temos de acreditar que há algo mais por detrás de tudo isto, desde a nossa própria existência como células criadoras, até o que fazemos e como vivemos. E o que eu gosto de pensar numa sociedade altruísta, cuidando e amando-nos uns aos outros, vivendo uns para os outros, construindo um novo mundo de amor, inspiração, dedicação e sacrifício. Construir um mundo assim. O significado de tudo isto, penso eu, está na mente do Criador. É que assim que nos afastamos do materialismo, temos oportunidades maravilhosas. Deixamos de estar amarrados ao materialismo, presos ao materialismo. Fim de citação. Sir John Eccles podia ver claramente as fortes limitações do materialismo.
Uma definição de materialismo é a teoria segundo a qual a matéria física é a única realidade ou a realidade fundamental e que todos os seres, processos e fenômenos podem ser explicados como manifestações ou resultados da matéria. Fim de citação. Não, a matéria física não é a única realidade. Aconselho-o a ver o nosso programa de televisão ou a ler o nosso artigo do O Mundo de Amanhã. Qual é a maior realidade? A filosofia materialista, ateia, admite que não pode ou não vai responder à pergunta: qual é o objetivo e o significado da vida? Os antigos filósofos gregos apresentaram uma vasta gama de respostas às questões, objetivos e sentido da vida. O século IV a.C. assistiu ao aparecimento de 3 escolas de pensamento principais na Grécia: o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. O apóstolo Paulo estava bastante familiarizado com essas antigas escolas de pensamento. Ele visitou Atenas por volta do ano 50 d.C. Se você tem sua Bíblia, vá até Atos, capítulo 17, Atos 17 e versículo 18. Então alguns filósofos epicureus e estoicos o encontraram, o apóstolo Paulo, e alguns disseram: o que esse tagarela quer dizer? Outros diziam: parece que ele é um proclamador de deuses estrangeiros, porque lhes pregava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no e levaram-no ao Areópago, que é o monte de Marte, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa de que falas? Paulo anunciava-lhes então o Deus Criador que fez o mundo e tudo o que nele existe. E ele fez esta observação fundamental, porém surpreendente, no versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas, pois somos também sua descendência. Actos 17, versículo 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Toda a nossa existência, diz-nos Paulo, está intimamente ligada ao Deus Criador. Até os poetas gregos sabiam que somos descendência de Deus, seus filhos. Paulo sabia que a vida humana não pode ter qualquer significado ou objetivo real fora de Deus. Sim, fomos criados para ter uma relação especial com o nosso Criador. É o próprio fundamento de uma vida com sentido. O Messias, Jesus Cristo, também afirmou este objetivo máximo da vida. Um doutor da lei perguntou-lhe: qual é o grande mandamento da lei? Abra a sua Bíblia em Mateus 22 e no versículo 37. Jesus respondeu-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esta relação conduz a uma mudança da natureza humana egoísta para uma natureza espiritual amorosa. Deus quer que nasçamos na sua família imortal. A Bíblia explica que a transformação final tem lugar a quando da ressurreição dos mortos. O Messias, Jesus Cristo, é o primogênito de entre os mortos. Apocalipse 1, versículo 5. Ele é o primogênito de muitos irmãos, como nos diz Romanos 8, versículo 29. Os filhos de Deus serão transformados de mortais em imortais na ressurreição, como está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 53. Sim, tens a oportunidade de pertencer a uma família imortal, de fazer parte do reino e da família real de Deus. Lembra-te que Jesus nos ensinou em Mateus 6 e 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sim, a sua Bíblia revela o verdadeiro objetivo e significado da vida. As profecias bíblicas traçam o futuro do mundo e o futuro da humanidade. Esse futuro também revela o seu objetivo e significado na vida. Jesus veio com uma mensagem chamada Evangelho, que significa boas novas. Essa mensagem é enfatizada no anúncio celestial de Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a sua trombeta e ouviram-se grandes vozes no céu dizendo: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Graças a Deus que ele tem um plano para salvar a humanidade do cosmocídio total. Estamos a caminhar para a Terceira Guerra Mundial e para o Armagedão se nós, como nações e indivíduos, não mudarmos o nosso modo de vida. Para além do Armagedão, Deus prometeu uma nova era que está para vir. Essa nova era começará com o regresso de Jesus Cristo a esta terra e o estabelecimento do seu reino sobre todas as nações. Apocalipse 5, versículo 10 e Apocalipse 20, versículo 6
revelam que a nossa vocação e propósito nesse reino é governar como reis e sacerdotes com o Rei dos Reis, Jesus Cristo, durante 1000 anos aqui na Terra. Que mais prometeu Deus aos cristãos fiéis? Qual é o seu destino para além da morte? Abra a Bíblia em Mateus 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus amigos, os cristãos fiéis, e eu poderia incluir-vos, herdarão o reino de Deus. O profeta Daniel também confirma essa promessa. Daniel 7, versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para empré e para todo o sempre. Reparem, para todo o sempre. Sim, os cristãos fiéis herdarão a vida eterna. Meus amigos, isso é apenas uma pequena parte do glorioso destino que Deus planejou para vocês. A verdade espantosa é que o vosso futuro potencial é grandioso, magnífico e transcendente, para além do que possam imaginar. Temos uma pista deste plano quando a mãe e os irmãos de Jesus tentaram visitá-lo quando ele estava a visitar um grande grupo de pessoas. Mateus 12, versículo 46. Enquanto ele ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Então alguém lhe disse: Olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, procurando falar contigo. Ele, porém, respondeu e disse àquele que lhe falava: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, irmã e mãe. Meus amigos, o vosso objetivo na vida é tornarem-se membros da família de Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também disseram alguns dos vossos poetas, porque somos também sua descendência, como diz o versículo 28 de Atos 17. Vimos também a espantosa declaração de Jesus em Mateus 12, versículos 49 e 50. Ele considera os seus fiéis discípulos como sua família. Estendeu a mão para os seus discípulos e disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus descreveu aqueles que obedecem ao nosso Pai que está nos céus como a sua família espiritual. Meus amigos, Deus convida-vos a fazer parte da sua família. Reparem como a Escritura é inspiradora. Efésios capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo afirma que ele dobra seus joelhos ao nosso Pai que está nos céus. Efésios 3, versículo 14. Por esta razão, dobro os joelhos ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora reparem nisto, de quem toda a família no céu e na terra é nomeada. Sim, Deus é o Pai de quem toda a família no céu e na terra é chamada. Deus está produzindo uma família. Ele quer que vocês voluntariamente escolham se tornar seus filhos e filhas. Reparem nisso no capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios. Deus quer que você saia dos caminhos carnais e pecaminosos do mundo. 2 Coríntios 6, versículo 17. Saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toqueis no que é impuro e eu vos receberei. Eu serei um pai para vós e sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus é amor, como nos diz em 1 João 4, versículo 8 e versículo 16. Ele quer-te como seu filho ou filha. Lembra-se do que Jesus nos ensinou a rezar no esboço ou modelo de oração? Como é que começa a sua oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É Mateus 6, versículo 9. Como é que te tornas um filho ou filha do teu Pai que está nos céus? Primeiro temos de reconhecer Deus Todo-Poderoso como o Criador do céu e da terra. Percebam isso em Hebreus, o 11º capítulo, o capítulo da fé. Hebreus 11 e versículo 6. Mas sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Alguns de vós, espectadores de longa data do nosso programa, tiveram respostas às vossas orações porque se humilharam para rezar a Deus. Mas há outro passo que Jesus deixou claro quando pregou o Evangelho do Reino de Deus. Percebam isso em Marcos 1 e versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho.
Sim, meus amigos, Jesus chamou todos os seus ouvintes ao arrependimento. De que é que nos arrependemos? Arrepende-se do pecado, que é uma transgressão da lei de Deus, dos seus 10 mandamentos. Arrepender-se significa mudar de ideia, expressar tanta tristeza por seus pecados, seus comportamentos, suas atitudes, que você muda sua vida e segue o caminho de Deus em vez do caminho carnal do egoísmo, da ganância, da luxúria, do ciúme e do pecado. Lembra-se quando a igreja do Novo Testamento começou no dia de Pentecostes? O apóstolo Pedro deu instruções ao seu público, Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora é o momento de procurar Deus, como nos diz Isaías 55, versículos 6 e 7. Deus perdoará abundantemente, como prometeu, se seguir as instruções de Cristo. Após o arrependimento genuíno, a fé e o batismo, Deus dá o dom do Espírito Santo. Este é o início de uma vida verdadeiramente espiritual. Tornamo-nos os próprios herdeiros de Deus, co-herdeiros ou co-herdeiros de Cristo. Leu tu mesmo em Romanos 8 e no versículo 14, continuando na versão King James. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Já vimos um vislumbre da nossa herança. Herdaremos a terra, Mateus 5, versículo 5. Herdaremos o reino, Mateus 25, versículo 34 e Daniel 7, versículo 18. Nós herdaremos a vida eterna, Mateus 19, versículo 29. Entendamos, agora somos herdeiros de Deus, mas ainda não somos herdeiros. Isso acontece na ressurreição. Uma vez que somos filhos gerados por Deus, precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, que nos diz em 2 Pedro 3, versículo 18. À medida que aprendemos e praticamos o modo de vida de Deus, crescemos em caráter piedoso e isso leva uma vida inteira. Mas a maior realidade é que Deus é onipotente, todo-poderoso, como nos diz em Apocalipse 19, versículo 6. Aleluia, pois o Senhor Deus onipotente reina. Sim, Deus governa supremo, e o seu reino é a família de Deus e o governo de Deus. Podes fazer parte dessa família amorosa, divina e real. O apóstolo Paulo escreveu, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Isso é 1 Coríntios 12, versículo 12. Meus amigos, vocês podem ser membros desse corpo, a Igreja de Deus. Como é que podem encontrar essa igreja? Eu os encorajo a assistirem o programa de Gerald Weston, Jesus Escolheria Sua Igreja, e o programa de Rod McNair, As Igrejas Estão Morrendo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, versículo 18. Sim, sua igreja não morrerá. Também nos é dito em Hebreus 10, versículo 25, para não deixarmos de congregar-nos, como é costume de alguns, mas exortando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esses cristãos estão a reunir-se todas as semanas para terem comunhão uns com os outros e adorarem a Deus no seu sábado. Podeis conhecer alguns deles nas nossas apresentações do Mundo de Amanhã, que se realizam em vários locais do mundo. Basta visitar o site omundodeamanha.org e ir até apresentações. Lá encontrará uma lista das cidades e datas onde encontrará todos os nossos 4 apresentadores de TV e outros ministros da área, apresentando tópicos proféticos de interesse vital. Esperamos encontrá-lo em uma dessas apresentações do Mundo de Amanhã. Poderá também encontrar-se com membros da Igreja Viva de Deus. À medida que você e a sua família convivem com cristãos amorosos e fiéis, crescerão espiritualmente no amor de Deus. Os adolescentes desfrutam do acampamento anual, Acampamento Juvenil Vivo, e participam em desportos, atividades ao ar livre e aulas de vida cristã que desafiam os nossos jovens a experimentar por si próprios os valores de uma vida abundante que durará toda a vida e mais além. Os membros da Igreja Viva de Deus participam nos 8 dias da Festa dos Tabernáculos anual em vários locais do mundo.
Estão a preparar-se para o mundo de amanhã, quando todas as nações observarão as festas bíblicas de Deus. Isso é Zacarias 14, versículo 16. Sim, Deus tem um futuro glorioso para si e para a sua família, se o procurar de todo o coração, como nos diz Isaías 55, versículos 6 e 7. O Messias, Jesus Cristo, declara o nosso objetivo na vida em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus amigos, encorajo-vos a provarem por vós próprios o verdadeiro sentido da vida. Obrigado por estarem a assistir. Nós, aqui no O Mundo de Amanhã, produzimos estes vídeos para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. Então, se você achou isto útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para não perder outro vídeo. E se quiser saber mais, pode pedir o nosso guia de estudo bíblico gratuito. Qual é o sentido da vida? Basta clicar no link na descrição. Até a próxima.